Olá, eu sou o Habilitar e hoje nós vamos falar sobre o Carteador, mais uma das distinções aí de Tormenta 20 que vieram no suplemento Heróis de Arton. Galera, a gente tá fazendo uma playlist muito legal, tem um link aqui na descrição falando sobre todas as distinções que saíram aí nos suplementos, e hoje é o dia dele do Carteador, que é uma distinção que, sinceramente, eu acho que vai ver muito pouco jogo por conta da sua admissão, tá? Até porque as habilidades dele relacionadas ali à jogatina, eu sei que ela não é muito chegada à maioria das pessoas, né? Pouca gente utiliza a perícia jogatina dentro do Tormenta, pelo menos na minha bolha aí, na minha experiência. E a admissão do carteador ser um pouco complexa vai fazer com que as pessoas tenham menos interesse ainda nela. Mas ainda assim, é uma admissão divertida que vale a pena a gente conhecer, tá bom? Deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí pra ajudar a gente no engajamento. E se puder, clica no botão Seja Membro, tá? Os membros ajudam demais o canal. Por apenas R$3 por mês você nos ajuda muito, muito, muito. Então, muito obrigado aí a todos os membros. E vamos falar do carteador, tá? Ele fala que normalmente o carteador, ele é aquela pessoa que se entregou completamente à sorte e ao azar, tá? Ele tá entregue ali, pra ele pouco importa, tudo na vida do carteador é um jogo. Ele lida com tudo como se fosse realmente um jogo e ele não tá nem aí. Ele fala pra gente que normalmente o carteador ele vem pra um lugar que as leis elas são pouco respeitadas, então ele dá exemplo ali, né, de Allen, que é realmente o reino da intriga. Ele fala que ele talvez veio de um dos três mares ali como um pirata e coisa do tipo, ou até mesmo de Fortuna, a cidade da sorte. Então nesses lugares são algo intrínseco ao carteador, ou ele nasceu lá, ou durante a admissão ele vai ter que passar um período lá, então dá na mesma, tá bom? E aí, cara, o carteador é isso, ele se entrega completamente à aleatoriedade da vida em troca de receber alguns poderes de sorte. Essa ilustração é uma das mais legais que tem, né? São aquela raça alternativa que tá no Ameaças de Arton, já tem um vídeo no canal falando sobre todas as raças, inclusive, que são os kobolds, né? Você pode interpretar ali 2 ou 3 kobolds formando um único personagem, e isso é muito legal. Então, basicamente é isso. Ele fala, inclusive, aqui que o carteador não é devoto a nenhum deus. A única preocupação dele realmente ele é com a carta, com as sortes, com o que ele vai fazer para se virar no próximo instante. Então eles não pensam muito sobre Deus, mas eu acho que como não é um requisito da admissão, você pode continuar sendo devoto, principalmente a Nimbi, eu acho que faz muito sentido. Não faz parte do requisito da admissão ele não ser devoto, né? Então eu acho que não teria tanto problema assim. Eu, enquanto narrador, permitiria sem problemas, tá? Vamos falar das admissões? O que você precisa para se tornar um carteador? Galera, basicamente, como eu falei, você precisa estar relacionado a algum desses lugares em que a lei ela é bem trapaceira. Então, Allen, os Três Mares, Smokestone também, Fortuna, lugares assim em que a lei não é tão respeitada. Ou você nasceu de lá, ou então você vai ter que passar um tempo lá se envolvendo em aventuras. Se você quer essa distinção, eu recomendo desde o BG você já colocar o seu personagem nesse meio, né? Faz muito mais sentido. Depois disso, ele fala que o carteador também, para ser admitido, precisa dominar pelo menos 3 jogos de azar. Ele até dá de exemplo que os 3 jogos mais famosos dentro do mundo de Tormenta, como o Wirt, por exemplo, mas isso não é uma regra, pode ser 3 qualquer jogos de azar que você tem em mente. Às vezes a sua mesa monte algum jogo de azar específico, né, alguma coisa assim, pode ser, e você precisa dominar esses jogos aí, conhecer tudo sobre eles e tudo mais. Depois disso, aí começa o real desafio, né? Você precisa vencer, e aí vem o grande problema dessa distinção, o que realmente complica bastante. Você precisa vencer 3 partidas diferentes de jogos de azar. O grande problema é que elas têm condições muito específicas e apostas muito específicas, o que pode ser um grande problema, né? A menos que você tenha um arco ali da história que você tá jogando, com um grande campeonato, alguma coisa assim, eu acho difícil isso aqui acontecer, tá? Então, ele fala que, olha, 3 partidas, né? Em uma delas você precisa contar com a sua habilidade e não com a sorte, tá? Então, você vai estar contra a sorte na primeira. Na segunda, você precisa depender da sorte e abrir mão de qualquer habilidade. Então, você não vai utilizar nenhum tipo de técnica ali sobre as regras da jogatina, sobre o que você domina e tal. E a última, você precisa vencer trapaceando do início ao fim. Você vai roubar em todos os seus turnos ali da jogatina, quebrando regras básicas do jogo, sem que os outros percebam. Então, só isso aqui, só essas 3 partidas por si só já seriam difíceis, né, de acontecer. Tudo bem, daria para ser feito, mas eles ainda vêm e colocam apostas muito específicas, diferentes, que chamam a atenção. Então,
Basicamente, ele fala que é o seguinte: a primeira aposta tem que ser uma quantidade de dinheiro exorbitante, algo que vai fazer o seu personagem dever pra sempre caso ele perca. Então, ele vai apostar ali com um rei, com um imperador, com alguma coisa que tem muito dinheiro pra investir. A segunda, você tem que apostar simplesmente a sua própria vida, né? Ou seja, se você perder, você perde sua vida. E por fim, você precisa apostar ali a sua alma. Muito bizarro, né? Isso aqui é doideira. E depois disso, as 3 partidas têm que envolver oponentes que também dominam jogos de azar. E você tem que vencer eles naquelas condições específicas e com essas apostas específicas. Vencer os 3, você já vira um carteador? Não, ainda não. Ainda tem mais um elemento da admissão. Então percebam o quanto que é difícil, né, conseguir essa distinção. Depois que você venceu tudo isso, você tem que procurar um outro carteador e fazer com que ele seja desafiado num jogo de azar e você derrotar ele. Somente derrotando um outro carteador que você pode virar um carteador, e aquele carteador perde todas as suas habilidades e tem que começar do zero. É muito louco isso aí. Então é basicamente isso. E assim, é difícil, né? Igual eu falei, eu tive uma ideia legal para essa distinção, colocando um campeonato realmente dentro da aventura, né? Uma campanha cuja uma aventura seja só um campeonato de jogos, alguma coisa assim, e que tenham outros planos de fundo e tal, mas é muito específico, né? Muito específico. Vamos falar dos poderes agora? Você ganha ali, uma vez que você conseguiu fazer tudo isso, você primeiro já é um herói de ter conseguido. Você tem a marca da distinção Sorte de Principiante. Basicamente ele fala que você pode lançar orientação em você mesmo para ter algumas vantagens ali na hora de fazer uma jogatina, tá? Porque você só pode usar ela em testes de jogatina. Alternativamente, você pode escolher uma habilidade lá do Deus e Heróis de Arton, que é o Sorriso da Fortuna, para usar essa habilidade justamente em jogos mágicos. E aí não são exatamente magias, é uma magia simulada que você está utilizando por ser muito habilidoso com cartas e jogos e etc. Eu recomendo aqui o Sorriso da Fortuna, né? Bem mais interessante. Depois a gente vem para os poderes. O primeiro poder é o Dado Viciado. Ele fala que no início da cena você tem um D6 como um dado de auxílio, mais um D6 para cada 2 poderes da distinção, ou seja, você pode ter até mais 2 D6 ali extras. E quando você fizer um teste de perícia, você pode pagar 1 de PM para cada dado de auxílio que você quiser gastar naquela jogatina e somar o resultado deles no bônus do teste. Então, você vai jogar jogatina, gasta 1 de PM e joga um dado de D6 aí adicional no seu teste de jogatina para aumentar o seu resultado e as suas chances, tornando realmente uma vantagem bem interessante aí. E além disso, sempre que você rolar mais de um dado de auxílio e o resultado de pelo menos 2 deles for um dado igual, você ganha 1 PM temporário ali por dado. Legal, né? Interessante. Depois você tem ali o As da Manga. Ele fala que quando você faz um teste de perícia, você pode gastar 2 de PM para usar jogatina no lugar dela. Então jogatina com certeza será aí a sua principal perícia, sem sombras de dúvida. E você só pode fazer isso uma vez para cada perícia por cada cena. Então não tem como você ficar numa luta, por exemplo, ficar gastando, ao invés de lutar, rodar jogatina para isso. Jogo perigoso. Você pode gastar uma ação completa e fazer uma aposta com uma entidade sobrenatural. Essa aqui talvez seja a habilidade mais poderosa e interessante que o carteador tem, na minha opinião. Então você basicamente vai fazer uma aposta com uma entidade, você vai ali escolher uma magia de primeiro círculo, seja ela arcana ou divina, e vai fazer um teste de jogatina com um CD 20 mais o custo de pontos de mana daquela magia. Se você passar até o final da cena, ou se usar esse poder novamente para pegar uma outra magia, você pode lançar essa magia e ainda usar os aprimoramentos dela como se você tivesse acesso sendo um bardo do seu nível. Você vai agir como se fosse um bardo com relação àquela magia específica. Se você falhar, você perde 2 de PM para cada círculo de magia que você escolheu, e a cada 2 outros poderes da distinção, você pode escolher magias de círculos superiores. Então, basicamente, você não tem magia, mas você vai fazer uma aposta com uma entidade sobrenatural para naquela cena você conseguir usar aquela magia específica que você precisa. É literalmente apostar com a sorte, né? E uma magia para situações específicas pode ser bem útil, principalmente porque você pode pegar qualquer magia que você queira ali, seja arcana ou divina. É a habilidade mais interessante do carteador. Ainda assim envolve uma aposta, porque você vai deixar tudo na mão da sorte, é bem temático realmente. Depois você tem ali resultado destinado. Uma vez por cena você pode pagar 5 PM para escolher uma habilidade de classe até o 5º nível de uma classe que não seja a sua. Olha isso aqui também como é poderoso, como isso é forte. Gastando 5 PM, você vai poder escolher uma outra classe. Imagina que você é um ladino. Você pode ir lá e escolher a habilidade de um guerreiro, por exemplo, por 5 de PM de até 5º nível. E você recebe essa habilidade e pode usar ela como se tivesse 5 níveis daquela classe. Então, durante a cena, você vai ter 5 níveis de guerreiro ali com uma habilidade que você escolheu para utilizar. E você também pode escolher magias nesse sentido até o fim da cena.
O atributo-chave para a habilidade que você escolheu vai ser carisma, que provavelmente é o seu atributo principal, e você não pode escolher essa mesma habilidade de classe 2 vezes na mesma aventura. Então, escolha com muita sabedoria. Essa habilidade aqui, resultado destinado, ela é muito poderosa também, bem forte. E por último, a gente tem ali o seduzir a sorte. Ele fala que quando você rola um ou mais dados de auxílio, aqueles D6 que a gente comentou lá no início, você pode gastar 1 PM para fazer uma aposta contra o mestre. Então você vai rolar os dados de auxílio, somar o resultado no seu teste de jogatina, enquanto o mestre vai rolar a mesma quantidade em segredo. E aí, depois de rolar os dados, você deve adivinhar qual foi o maior resultado, entre os seus e o do mestre. Às vezes isso pode ser fácil, né, dependendo dos dados que você tirou, porque é a única coisa que você vai ter conhecimento. Às vezes pode ser muito difícil. E se adivinhar corretamente, não é nem aproximado, é corretamente, você recupera ali os dados de auxílio gasto. Se perder, você fica frustrado. Então, essas são as habilidades do Carteador. Eu achei que ele é uma classe interessante, eu gosto muito dessa brincadeira de apostar com a sorte e tal, mas o fato da admissão ser muito complexa de conseguir me desanimou um pouco com relação a essa distinção, até porque as habilidades, apesar de serem fortes, elas, eu não sei se são pra tudo isso, né, se vale o custo. Eu quero saber a sua opinião, comenta aí, se inscreva no canal, deixa o like, um abraço e tchau, valeu, até mais.